E o papo de hoje é com os profissionais da odontologia Budim. Dr. Renan e doutora Bruna falam sobre ortodontia e outros temas. Confira! Meu nome é Bruna Budim, sou cirurgiã dentista há 3 anos aqui em Bariri. Me formei na USC, na Universidade Sagrado do Coração, e me especializei em prótese dentária no Centrinho, em Bauru. Meu nome é Renan Budim, eu e a Bruna aqui no consultório da odontologia Budim já faz 4 anos, já no 4º ano iniciando aí. Eu sou formado pela Unicamp em Piracicaba, né? O campo de odonto da Unicamp fica em Piracicaba. E eu estou finalizando a minha especialização em ortodontia, né, que trabalha com aparelho, na São Leopoldo Mandique, em Campinas. E a gente tem o objetivo aqui no nosso consultório de trazer saúde para o nosso paciente, né? Sempre de uma forma honesta, num preço justo e sempre conversando bastante com o paciente, porque a gente sabe que o paciente não tem dever nenhum de entender todas as situações que se passa na boca dele, na parte inferior da face, onde a gente trabalha. Então cabe a nós dentistas conversarmos e deixar sempre bem claro para o nosso paciente. A melhor forma de a gente identificar se a pessoa deve ou não usar aparelho é passando por uma avaliação num consultório odontológico. Dessa forma, o dentista, normalmente o dentista especializado em aparelho, o ortodontista, vai poder afirmar com mais certeza se a pessoa precisa ou não utilizar o aparelho. Mas é lógico que a própria pessoa pode fazer uma autoavaliação. Se ela perceber que tem espaço nos dentes, dentes tortos, se a mordida não encaixa direito, esses são sinais que a pessoa deve procurar com mais ênfase um ortodontista para fazer essa avaliação. Mas apenas ele vai poder dizer com certeza se ela precisa, se ela não precisa e, caso precisar, qual tipo de aparelho é o mais indicado para aquele caso. Não existe uma idade certa, a gente consegue fazer tratamento em qualquer idade, desde crianças quanto pessoas mais velhas. Mas é lógico, quanto antes a gente consegue tratar, a gente tem um sucesso maior nos casos. Até porque a criança é muito mais fácil movimentar dente e etc. Normalmente o aparelho fixo, que é aquele mais comum, metálico com borrachinha, a idade ideal é lá para os 10, 11, 12 anos, que é quando a criança está com todos os dentes permanentes já na boca. Mas é lógico que às vezes uma criança de 6, 8 anos precisa passar para a gente ver se tem alguma necessidade de algum aparelho móvel, um expansor, alguma coisa do tipo. Mas normalmente o aparelho fixo, a idade mais indicada é entre 10 e 12 anos, que é quando a criança já não tem mais nenhum dente de leite. Hoje em dia a gente tem vários tipos de aparelhos disponíveis no mercado. Desde os aparelhos fixos mais comuns, como aquele metálico, que eu falei, com as borrachinhas coloridas, que as crianças adoram. Temos também o aparelho estético, que a gente indica geralmente para pessoas um pouco mais velhas, que prezam pela estética, não quer ter aquela coisa metálica na boca. Eles não são aparelhos invisíveis, mas são bem mais discretos que os aparelhos mais tradicionais. Temos os aparelhos autoligados, que é um aparelho um pouco mais novo, que não vai borrachinha, ou seja, a força é o próprio aparelho que executa, dando um pouquinho mais de liberdade para nossas movimentações. Além dos aparelhos fixos, tem os aparelhos móveis, que são muito comuns. E por fim, o que é a novidade maior dos dias de hoje são os alinhadores, que esses sim são aparelhos totalmente invisíveis para movimentações. Por mais que sejam ótimos, esses alinhadores ainda estão um pouco em evolução. E eles estão mais restritos a casos mais simples, casos que não remetem tanto tempo de tratamento, porque casos mais complexos apenas os aparelhos fixos são capazes de corrigir. O uso do aparelho ele causa dor em alguns momentos, normalmente após as consultas, porque como a gente faz a ativação, às vezes faz a troca de arcos, algumas coisas do tipo, o aparelho vai executar uma pressão nos dentes um pouco maior e acaba gerando uma leve dor no paciente. Não é uma dor grande, mas é uma dor constante e incomoda um pouquinho no primeiro dia, mas assim, é muito pouco tempo e uma dor bem controlada, o suficiente para logo em seguida o paciente já estar bem e continuar tendo uma evolução bacana nos dentes. Após a retirada do aparelho, existe a possibilidade de ter uma volta de um pouco do que aconteceu no tratamento. Isso se chama recidiva. Essa recidiva acontece porque o dente ele tende a voltar para a posição original dele. Mas existem formas de a gente combater e dificultar ao máximo essa recidiva, que é uma coisa genética e que infelizmente sempre pode acontecer.
Essas formas são as contenções, os aparelhos móveis, normalmente, e alguns aparelhos fixos, como aquela contenção que se coloca atrás dos dentes inferiores. A parte de baixo é fixa, então normalmente a gente só pede para o paciente manter ela inteirinha aí, e se sair tem que voltar no dentista para colar. A parte de cima, que é um aparelho móvel, depende mais do paciente. Se ele usar certinho pelo tempo recomendado, a chance de ter uma recidiva é muito inferior, muito menor. Agora, caso o paciente tire o aparelho fixo e dê uma esquecida no aparelho móvel, em alguns casos a gente vê essa recidiva, que não é tão legal assim. Quando a pessoa tem dor de dente, existem vários fatores, várias causas que podem estar gerando essa dor de dente. Essa causa ela pode ir desde uma cárie, que normalmente é o fator mais provável para estar gerando essa dor, a outros fatores como sensibilidade, às vezes a falta de osso que vai começar a gerar o dente mole e vai inflamando as ligas periodontais, mas assim, o mais comum realmente é cárie. Como a gente sabe qual deles que a gente está falando? O único jeito aí realmente é procurar um dentista, que esse dentista vai poder informar o paciente qual é o fator que está causando, quais são as suas consequências, né? Que geralmente uma cárie pode gerar um canal, por exemplo, um dente mole por falta de osso pode cair, e vai mostrar qual que é o melhor tipo de tratamento para evitar essa consequência. E com certeza, geralmente, tanto financeiramente quanto questão de dor, essa consequência vai ser muito pior do que naquele momento que a dor inicia. A escova de dente ideal, ela deve sempre seguir duas principais características. Quais são essas principais características? A primeira é que ela deve sempre ser macia. A escova macia ela consegue fazer uma ótima higienização bucal e ao mesmo tempo não agride o tecido gengival, ao contrário das escovas médias e escovas duras que vão gerar uma inflamação na gengiva, vão poder machucar quando a gente está escovando. Então elas não são recomendadas para dentes, elas são recomendadas mais para próteses, que aí sim precisa de uma escovinha mais dura para estar fazendo a higienização. É um outro fator que a gente sempre comenta, além da escova macia, a gente precisa ter uma escovação sem aplicar tanta força nos dentes, porque nada adianta a gente pegar uma escova leve, macia, e a gente escovar com uma maneira muito forte nossos dentes, a nossa boca. A segunda característica da escova ideal, muito importante, é ela ter a cabeça pequena, porque se a gente pega uma escova com uma cabeção gigante, a gente não consegue higienizar a parte posterior dos nossos dentes, gerando provavelmente uma inflamação nesses dentes, podendo até levar a dor, por exemplo, os famosos dentes do siso, que acabam inflamando aqui na parte de trás. Uma escova macia com cabeça pequena tem maior chance de evitar esses problemas. Em relação à especificação por idade, elas mudam mais para as crianças, que as crianças, por mais que elas devem seguir a questão da escova macia e com a cabeça pequena, elas têm os tamanhos próprios para a idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos e etc. Normalmente a partir dos 8, 9, 10 anos, aí já pode optar por uma escova mais tradicional, uma escova que adulto utiliza também. O mau hálito, geralmente, ele é gerado por alguns motivos. Ele pode ir desde motivo genético, que com certeza tem alguma relação, como pode também estar associado a uma má higienização e uma má hidratação. Então, quais são as recomendações? A primeira, lógico, é sempre manter uma boa higiene bucal, fazendo pelo menos 3 escovações por dia, bem feitas, e com o fio dental o máximo de vezes possíveis. Dessa maneira, a gente vai conseguir limpar toda a placa e evitar que esse mau hálito acabe aparecendo. Uma segunda recomendação muito boa é sempre se manter bastante hidratado, tomar bastante água e evitar a boca seca, porque essa boca seca vai facilitar esse mau odor. E uma última recomendação é sempre passar para fazer uma limpezinha odontológica regularmente. O tempo ideal entre uma limpeza odontológica é de 6 meses. Dessa maneira, a gente não só consegue combater a questão do mau hálito, mas também vamos evitar muito outros tipos de doenças, como doenças periodontais, cáries, aquele tártaro que geralmente fica associado aqui na parte de baixo. Então essa limpeza periódica é fundamental, tanto para a questão do mau hálito, quanto para outras questões bucais. O amarelamento dos dentes ele vem de acordo com o envelhecimento do paciente, pode vir também do consumo de corantes e alimentos, até o ato de fumar pode pigmentar esses dentes. Então hoje em dia a gente tem praticamente 2 tipos de clareamento para oferecer para os nossos pacientes. Um clareamento que a gente faz em casa, um caseiro,
né? Normalmente esse paciente sai daquele nosso consultório com todas as orientações, com uma plaquinha, que é uma moldeirinha que vai encaixar nas arcadas dentárias, e os géis clareadores. Esse paciente, mesmo fazendo na casa dele, ele vai ter toda a orientação nossa. Como? Uma vez na semana, pelo menos, esse paciente vai voltar aqui no consultório para a gente ver se está tudo certo, se está realizando o clareamento da maneira correta, se está tendo algum efeito negativo para esse paciente, às vezes uma inflamação gengival pela aplicação errada. Então, mesmo sendo um clareamento que você faz na sua casa, a gente tem esse acompanhamento, né, do cirurgião dentista. Então, ele é um clareamento que ele demora um pouquinho mais para ser realizado, para você ter um resultado total, mas é um clareamento muito bom para pacientes que não têm muito tempo, que não conseguem ficar aqui por muito tempo na nossa cadeira, né? O outro tipo de clareamento que a gente oferece é o clareamento de consultório, onde o paciente ele fica totalmente aqui no nosso consultório para realizar esse clareamento, ou seja, a gente tem total supervisão durante o clareamento. Então o paciente vem, faz as sessões de clareamento aqui no nosso consultório, onde a gente fica o tempo todo junto com esse paciente, acompanhando resultados, acompanhando talvez uma sensibilidade. Se tem sensibilidade, a gente aplica dessensibilizantes, formas para melhorar a qualidade desse clareamento. Então, basicamente são esses dois tipos que a gente oferece. Esse de consultório é um efeito mais imediato, né, do que o caseiro. Vamos lá, se acontecer uma quebra dentária, a primeira coisa que deve fazer é ligar para o seu dentista para ele estar podendo avaliar qual foi o problema, o que aconteceu e, lógico, né, tentar resolver esse problema da quebra. A resolução desse dente quebrado ele pode ser uma resolução mais simples, como por exemplo uma restauração com resina composta, rapidamente, feita no momento, ou se a quebra realmente for muito grande, aí provavelmente vai ter que encaminhar para um profissional já de prótese, né, um especialista em prótese. Porque nesse caso vai precisar provavelmente fazer um provisório no momento para segurar, lógico, para não ficar com uma falta dentária, principalmente se for um dente da frente, e posteriormente a realização de uma coroa dental, que essa coroa dental é como se fosse um implante, mas assim, a gente reaproveita a parte da raiz dentária para depois fazer uma capinha no dente. Dessa maneira fica totalmente invisível que houve uma quebra lá, fica uma coisa excelente e uma coisa muito duradoura. Mas esses casos são os casos de uma quebra maior, né? Quebras mais simples, provavelmente o dentista no mesmo momento, com uma restauração comum de resina composta, já resolve o problema. O fio dental, sem dúvida nenhuma, o fio dental ele deve ser usado todos os dias, porque por mais que a gente execute uma boa higienização diariamente, algumas vezes por dia, o fio dental ele faz uma limpeza que a escova não consegue executar tão bem, que são nas interproximais dos dentes, bem entre um dente e outro, né? Então ele com certeza é fundamental para uma boa higienização, pelo menos uma vez por dia, né? Sempre fazendo à noite, caso for passar apenas uma vez por dia. Mas, lógico, se conseguir passar mais vezes, com certeza é o ideal. Em relação ao enxaguante bucal, não é uma coisa que é extremamente necessária todos os dias, porque, na verdade, o enxaguante bucal é apenas um complemento, podemos dizer assim. Se a pessoa consegue ter uma boa higienização, passa fio dental todo dia, na verdade, nem é necessário o enxaguante bucal. O enxaguante bucal a gente recomenda mais para quem realmente tem alguma dificuldade na higienização, ou às vezes, por exemplo, quem não consegue ao longo do dia fazer uma higienização correta, entendeu? Então ele serve como um complemento, não sendo necessário nem mesmo todos os dias e nem mesmo, às vezes, não precisa do bochecho. Apenas a higienização e o fio dental já é mais do que o suficiente. Sem dúvida nenhuma, os açúcares são o principal causador das cáries, né? Mais precisamente um açúcar chamado sacarose, que é o que a gente vê em biscoitos, bolachas, essas coisas mais artificiais, né? Por exemplo, uma fruta, ela possui açúcar também, que é a frutose. Só que não é um açúcar tão prejudicial para o dente em relação à cárie quanto é a sacarose, que é, como eu falei, desses produtos mais industriais, etc, né? Só que assim, a gente, então vamos parar de comer açúcar para poder não ter cárie? Não funciona dessa forma também. O ideal é o quê? A gente não comer esse açúcar com uma frequência tão grande, porque sempre que a gente come um açúcar com sacarose, um chocolate, alguma coisa, o pH na nossa boca vai lá embaixo e é onde a bactéria começa a agir, podendo gerar a cárie. Se a gente come uma vez o açúcar depois do almoço, depois de uma janta, alguma coisa, e escova o dente alguns minutos depois,
o pH logo volta, tanto com a ação da escovação, tanto com a ação da nossa saliva, e a bactéria não vai fazer nada. Agora, se a gente come uma balinha, por exemplo, ao longo do dia inteiro, cada meia hora come uma balinha, um chiclete, alguma coisa, é isso que vai gerar a cárie, porque a cárie não é nem tanto na quantidade de açúcar, de chocolate, etc. que você come, e sim principalmente na frequência. Então é melhor comer, sei lá, 2 kg de chocolate na hora da janta, na hora do almoço e depois escovar o dente, do que pegar 200 gramas e comer ao longo do dia. Assim, o nosso pH sempre está lá embaixo, a bactéria vai fazer na festa, consequentemente gerando a cárie. A gente já queria agradecer ao Noticiantes o convite aí para essa entrevista, esse bate-papo bem gostoso que a gente teve agora aqui na tarde de hoje. E a gente queria agradecer a todos os nossos pacientes, né? Quem quiser buscar algum atendimento odontológico, a gente está situado aqui no Maria Luísa, na Avenida Fuat de 113, né? É próximo à rodoviária e é aquele campinho de futebol de areia que tá meio abandonado aqui no Maria Luísa, né? Quem quiser saber mais sobre os nossos trabalhos é só seguir as nossas redes sociais, @odontologiabudim, isso tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu e a doutora Bruna sempre estamos acompanhando lá, então qualquer coisa pode mandar uma mensagem. Caso queira falar com a gente diretamente, também tem o nosso WhatsApp, tá? E nosso telefone fixo também, certo? Aqui no nosso consultório a gente tem toda uma equipe, né? Além de nós dois, a gente temos profissionais que executam vários tipos de tratamento. Então a gente executa desde a limpezinha dental, uma restauração, como por exemplo a Bruna faz a parte de prótese, né? Temos uma profissional especialista que vem fazer a nossa parte de canal também. Eu faço a parte de aparelho aqui, fazemos a parte periodontal também. Então assim, todo o tratamento que vocês precisarem, etc., é só entrar em contato ou nas nossas redes sociais ou num dos nossos telefones, WhatsApp. A gente atende tanto por celular, quanto a ligação, né, quanto por mensagem. Então é só dar um toque pra gente que a gente pode marcar uma avaliação ou uma consulta para estar conversando e a gente pode explicar melhor, tirar sua dúvida, que a gente sempre acha isso fundamental. Não só vir aqui, chegar, abrir a boca e ir, mas sim conversar, explicar e ambas as partes entenderem bem para a gente conseguir executar um ótimo tratamento. E podem ter certeza que o nosso custo também vai estar sempre dentro das realidades, a gente consegue dividir, fazer sempre o melhor para o nosso paciente. Então, precisando, a Odontologia Budim está aqui. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá? E obrigado novamente ao Noticiantes aí pelo convite. Papo de hoje é uma produção exclusiva Jornal Noticiantes em parceria com Odontologia Budim. Curta, compartilhe e ative as notificações. Voltamos na próxima semana. Até lá!